Olá pessoal, nosso dipolo dobrado está dando pano para manga. O João Roberto 2JF publicou o vídeo no canal dele e o Elder PY4 Hotel Eco fez um comentário lá perguntando: e na transmissão tem diferença? Então vamos fazer aqui uma análise para ver se tem diferença, se a gente pode explicar alguma coisa ou não. O que eu fiz? Simulei as minhas antenas exatamente como elas estão instaladas no MM-ANA. Então, o dipolo aberto, na verdade, é um V invertido, cujo centro está a 10 metros de altura. E o dipolo fechado, ele está na horizontal. Então, essa foi a simulação feita: dipolo aberto, V invertido, dipolo fechado. O V invertido está com o centro a 10 metros de altura e o dipolo fechado está esticado com 3 mastros a 7 metros de altura. Do ponto de vista de impedância e tal, o dipolo aberto, V invertido, ele tem uma impedância mais baixa, né, normalmente, porque ele está fechado. Seria 70 ohms na horizontal. Quando a gente vai fechando, a impedância vai baixando. Mas mesmo assim ele consegue dar uma taxa de onda estacionária da ordem de 1,2 por 1 aqui no melhor caso, está bem na ressonância. O dipolo dobrado dá uma impedância 4 vezes maior, né? Está dando aqui uma taxa de onda estacionária de 1,4, porque eu fiz essa simulação com um balão de 4 para 1, né? O dipolo aberto com 50 ohms do coaxial e o dipolo dobrado com um balão de 4 para 1 para um cabo coaxial, levando a impedância para 200 ohms. Do ponto de vista de diagrama de radiação, o MM-ANA não mostra grandes diferenças. E os dois são meio abaulados, não são totalmente circulares. O V invertido tem um diagrama mais omnidirecional do que o dipolo dobrado. O V invertido tem um ganho 1 dB um pouquinho mais baixo. Notem que isso não é ganho do dipolo sozinho, porque o dipolo sozinho daria 2,15 dBi de ganho. Agora, como eles estão a uma certa altura do solo, eles dão um ganho maior total, em função do achatamento do lóbulo vertical, né? O chão ele reflete para cima, ou entorta o lóbulo vertical mais para cima, e isso gera ganho. No caso do V invertido, 5,7 dBi, no caso do dipolo dobrado, 7 dBi. Dá uma diferença aí de 1,3 dBs em relação um para o outro, que não é grande coisa. Essa situação de instalação das antenas, né? O dipolo dobrado está na lateral do muro, na horizontal, e o V invertido em cima da casa, aqui no maço central. E o ensaio foi feito com Pardinho, o SDR de Pardinho, que está no azimute de 280 graus. Então, olhando essa disposição de antenas, eu diria que Pardinho está mais favorável para o V invertido. Está mais favorável para o V invertido do que para o dipolo dobrado. Só que na prática não deu isso, deu ao contrário. Vamos dar uma olhada aqui no ensaio que foi feito, tá? E a gente volta depois para comentar alguma coisa. Em 7100, vamos fazer um teste de transmissão do dipolo dobrado e dipolo aberto em 7100, usando o SDR de Pardinho, quase 1 hora da tarde, então com propagação local. Dá uma olhadinha como é que fica. Esse é o dipolo dobrado. Aberto. Dipolo aberto. Dipolo dobrado. Dipolo dobrado.
com 50 watts. Dipolo dobrado, dipolo aberto, dipolo aberto, dipolo dobrado, dipolo dobrado, dipolo aberto, dipolo aberto, dipolo dobrado. Pois é, acho que deu para ver a diferença, né? O que a gente pode concluir disso? Bom, nas simulações, elas não apresentam grandes diferenças, nem de ganho, dá 1,3 dB, isso na propagação com QSB de 40 metros não dá para perceber 1 dB de ganho de antena de diferença, nós estamos falando. Você está lá mexendo com 6 dBs, 10 dBs, mais do que isso é o QSB, né? O ângulo de ataque, o diagrama vertical é muito parecido e ele está nitidamente jogando o sinal para cima, que é a propagação que nós estávamos usando aqui, uma propagação do tipo NVIS, Near Vertical Incidence System, sistema de incidência quase vertical, que é reflexão na camada D da ionosfera, né? Porque está um dia bem ensolarado, a ionosfera deve estar baixa, a camada D baixa, estamos usando propagação na primeira reflexão mais curta. Então, favorável para as duas antenas. E o diagrama de radiação não é muito diferente, né? O diagrama horizontal também não é muito diferente. Então, pela simulação, não dá para dizer que uma antena é muito melhor que a outra. Tem uma diferença de 1 dB e um pouquinho, olhe lá. E depende muito do azimuth, do apontamento, né? As medições que foram feitas no SDR, se a gente olhar, tem uma percepção que toda vez que a gente bate a chave para o dipolo dobrado, não é toda vez, mas às vezes você bate a chave instantaneamente do aberto para o dobrado, o sinal sobe. Isso acontece algumas vezes. E outras vezes, quando você bate a chave ao contrário para o dipolo aberto, o sinal cai. Então a gente percebe que existe uma predominância do dipolo dobrado, sim. Não dá para saber exatamente por causa do QSB, nós não temos um sinal estável. Eu não vejo variações que chegam a ser de 10 dBs, lá entre 9 e 9 mais 10, mas chega ali a 6 dBs, talvez. Então, existe uma variação, e ela é sempre favorável ao dipolo dobrado, pelo que eu percebi. Não foi a primeira vez que eu fiz esse ensaio com SDR, já é a terceira vez em dias completamente diferentes, em horários completamente diferentes, às vezes fiz à noite, fiz durante o dia, e a percepção é que realmente existe uma predominância de sinal para o dipolo dobrado. Agora, não dá para explicar, vocês viram pelas simulações, eu tentei simular o mais próximo possível da realidade, o que o programa permite, e não dá para concluir que aquele 1 dB de diferença ali, aquele 1 dB ele é a diferença no azimuth de apontamento dos dipolos, e nós não estamos usando, a gente está meio de lado para o SDR de Pardinho, então nem esse 1 dB dava para considerar. Enfim, vamos pegar essa questão desse pseudo ganho na transmissão e a outra questão do cancelamento de ruído impulsivo na recepção, vamos colocar isso dentro de um pacote e guardar na prateleira e vamos ver se alguém consegue clarear isso para a gente, como é que a coisa funciona. Algumas ilações a gente faz, mas uma teoria bem clara a respeito disso até agora eu não encontrei, tá? De qualquer forma, eu diria que o dipolo dobrado vale o esforço. O que é o esforço? Você tem que construir aqueles isoladores para manter o espaçamento dos dois braços do dipolo, você vai gastar o dobro de cobre para fazer o dipolo, vai ter que colocar um balão 4:1 ou compra ele pronto, ou vai atrás do toroide para fazer o balão. Só que eu recomendo, eu acho que a relação do benefício e do custo, o benefício está sendo maior por enquanto. Uma transmissão boa, uma recepção melhor e mais, né?
dá para aterrar o dipolo lá no centro dele, dá para fazer uma fixação com aterramento bem no centro, ali na parte superior do dipolo fechado, que é um ponto que não tem RF, né, um ponto frio. E daí a gente consegue proteger o nosso equipamento com descargas eletrostáticas, descargas atmosféricas. Então, pelo sim, pelo não, já que você vai fazer um dipolo, faz um dipolo dobrado. Você vai ter ganhos aí para depois compartilhar conosco. Ok? Muito bem. Um abraço. Até a próxima.